Panorama Podcast começando nessa quinta-feira maravilhosa. Eu aqui, Yuri Haas, com meu amigo Diego Martinelli. Fala aí, galera. Diegão. Boa noite. E aí, Diegão, como é que foi aí o final de semana? Tudo tranquilo? A semana inteira, né? Porque a gente tá De aqui. boa, de boa. Tranquilo, Tudo tranquilo, de boa. Teve feriadão aí, curtiu o feriadão, né? Feriadão já passou há muito tempão, cara. É porque a gente demora pra fazer os vídeos aqui. Pô, tá mentindo. Mas já tá vindo mais feriado aí, ó. Não, cara, só em setembro. Pô, mas tem que ter mais, cara. Não. Você não viajou, né? Com Não. a gente, pô. Tá perdendo. Então vamos lá? Bom, vamos lá, galera. Olha só, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Mas antes do empreendedorismo, Temos que falar sobre... temos que falar sobre... Primeiro eu vou falar, antes do Pix, eu vou falar com essa galera que tá aí. Cara, se inscreve no nosso canal, clica aqui embaixo. Deixa o seu like, Inscreva-se, deixa o like, manda pro vizinho, né? Como é que fala? compartilha. Como diz nosso amigo Bruno Cantarelli, que já esteve aqui com a gente, dá aquela surra de likes. Surra de likes é muito importante pra gente continuar trazendo mais gente show de bola aqui, conteúdo super maneiro pra você, né? Isso aí. E, rapaz, eu posso falar sobre o Pix? Pode falar de Pix. Então, beleza. pixpanorama@gmail.com. Você tá com aquele dinheirinho guardado, naquela poupança que não rende muito? Manda pra gente. Manda pra gente trazer mais convidados, melhorar um pouco mais da nossa estrutura. E aí? Manda pra gente. Pode ser assim. Instagram, Posso falar Diego. também. Pô, você não tá falando do Instagram, É cara. verdade. Segue a gente no Instagram. É panorama.pdc. Lá também tem vários embaixo, conteúdos. Todo dia a gente posta um Reels diferente sobre os nossos convidados. Então é bem bacana. Também tem o TikTok, né? Tem Também a mesma TikTok, coisa, é tem muito lugar. panorama.pdc. Panorama.pdc também lá no TikTok, Facebook também. Facebook também. E no YouTube você já tá aqui vendo a gente. Isso aí. E não vai sair, né? Porque Spotify, o garoto. Ó. Vai começar a A confusão? gente tá no Spotify, mas a gente vai voltar a colocar vídeo, porque a gente não tem posto áudio lá. a gente tem colocado áudio, mas a gente vai tá tendo uns voltar em probleminhas breve aí, com mas a gente vai com o voltar, Spotify. a gente vai voltar. Isso aí. Isso aí. E, Diegão, vamos falar então agora aqui do nosso convidado de hoje. Convidado né? de hoje, um Convidado- cara super... Cara, Cara, novo. Novo, Cara, né? Novinho. 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 Empreendeu novo, né? Empreendeu novo. O cara conhece de tudo de empreendedorismo, tem várias empresas Na área aí. educacional. Na área educacional. Então estamos aqui com ele, Richard Ochoa. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Acertei o nome? Acertou. Sério Ele mesmo? quase errou. Ele quase É. ficou Na assim. minha- na Ele dúvida, ficou eu falei- assim. ó. A gente treinou 10 vezes. É. Então, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Uma coisa, você falou Spotify, Facebook, tá no Orkut, tá no MSN. Orkut tá? a gente tentou colocar, mas a página tava Não, fora mas do ar. Eu entendi. não sei por quê. A gente tentou também saber. Você falou tantas redes, no eu já Mirk, fiquei na dúvida. Na assim. Mirk também. A gente Ah, tentou. é? Criar uma ICQ, comunidade a gente tem lá. o ICQ também. Mas isso aqui tá Tá no voltou. metaverso. Metaverso, tá em tudo que é lugar. Se você Show, procurar show de bola. Panorama Podcast no Google ali, tu vai ver todas as redes sociais. É isso aí, até de outras pessoas. De outra pessoa. Tem que tomar cuidado. Tem gente com Panorama Podcast, cara. Fala mesmo aqui, fala aqui. Vamos lá, a gente tem que ir atrás dessas pessoas aí. Esse nome aí a gente patenteou, pô. Ó, Né? tá aqui, ó. Tá Tá patenteado aqui, ó. patenteado aqui, ó. Escrito aqui, ó. Panorama Podcast. Tem que fazer aquela... Aquele merchan. Merchan, ó. Espero que o editor tenha clicado pra pegar bem a sua cara fazendo Deu zoom? Então tá certo. Vamos mas lá. Então, o Richard. Cara, isso é muito difícil de falar. Quem inventou esse seu nome aí, cara? Cara, Por que é assim, Richard? foi um filósofo grego, no ano 300 a.C., que... Não, brincadeira. Na verdade, tem que perguntar pra minha mãe, né? Ela que escolhe, não sou eu. Então, mas o jeito de falar, porque tem gente que fala Richard. Então, né? ou francês ou americano, né? Então, nome internacional. Minha mãe, quando jovem, morou muito tempo na França, aí botou meu irmão de Bernard e eu de Richard. Então, Entendi, é pra ficar certinho, pra rimar, né? Exatamente. Pra quando ela for dar esporro, sabe? Já confunde os dois. Isso é verdade. Ficou boa. Boa. Tem uma boa rima. Então, a gente sempre tem aquela pergunta clichê, né, Diego? Sempre. Então, a nossa pergunta é saber um pouco da história da pessoa, né? E a gente quer saber, então, quem é Richard Ochoa? Então, vamos lá. Tudo começou numa noite de outono de abril de 1985. Não, vamos lá, brincadeira. Mas é legal ter essa história meio... sabe? Meio... Traz a emoção, né? Trazer emoção, storytelling. Storytelling. Cara, eu sou empreendedor desde os 25 anos que eu estou empreendendo. Sou uma pessoa ligada à educação, sou pai de família,
Enfim, sou meio malucão mesmo, várias coisas, toda hora fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e muitas coisas ligadas à educação. Então, de forma geral, eu acho que... eu brinco de postar em redes sociais, de ser influenciador digital também, tô né? sabendo aí É que um, você é tá um novo fazendo. hobby. É, o novo hobby. Já tem uns aninhos que eu tô lá, mas... então, eu sou uma pessoa muito apaixonada por negócios, por resolver problemas através de empresas. Então, se você pudesse resumir uma palavra, seria essa, empreendedorismo, eu acho. Maneiríssimo. Mas eu sei que tem uma história longa aí, né? Na verdade, você nasceu no Brasil, mas você foi estudar lá criado lá fora. fora. Tu foi criado lá fora. Fui. Como é que é isso? Como é que foi essa experiência? Então, na época do Plano Collor, meus pais ficaram de saco cheio do Brasil, igual Muita gente saiu, né? igual a gente teve em 2015, 2016, né? Muita gente saiu. Essas últimas eleições, penúltimas, né? Muita gente saiu do país. Então, minha mãe saiu do país em 91 e foi tentar a vida nos Estados Unidos, em Orlando. Então, eu fui com 5 anos e fiquei 11 anos lá. Voltei para o Brasil em 2002 e voltei por causa do 11 de setembro. Até curioso. Caraca, Sério? é mesmo? Ficou com medo de acontecer alguma outra... Assim, eu tinha 16, para fazer 17 anos, meu irmão estava com 18, e aí, assim, diferente do filme americano que você vê só ator branco, bonito, de olho azul indo para a guerra, não. Quem vai para a guerra são os imigrantes, são os negros, são os hispânicos. E, assim, a gente, imigrante lá, né, não tem o sobrenome Smith, o nome Vasconcelos, o show, tá? Você já começa a ser outra classe de cidadão lá. E, assim, não sabia o que ia acontecer. 2001, sabe? Pô, vai vir outra guerra mundial, né? Derrubaram a torre, e aí? E aí começaram a mandar folheto lá para casa, o exército americano. Caraca, se sério? inscreve, Isso, Caraca, que loucura. meu irmão com 18, eu com 16. Se inscreve pro exército, vamos lá, fazer diferença, tal. E a gente não sabia o que ia acontecer no mundo na época. Vamos dizer assim, a cultura norte-americana é essa, né? De você abraçar bem o país e tal. Eles têm essa cultura. Então, vamos proteger. Vamos todo mundo se alistar. Então a minha mãe ficou com medo. Além disso, meus pais tinham um negócio lá, na área de turismo, que não estava indo bem, por causa do 11 de setembro. E aí foi o momento que a família decidiu voltar. Eu estava praticamente... Faltava um mês para fazer 17 anos. E se eu tivesse 18, provavelmente eu teria ficado. Porque seria maior de idade, mas eu não podia ficar. Você foi obrigado a voltar. Foi obrigado a voltar. Então, imagina você chega num país como o Brasil, que... Primeiro, você sai de uma realidade dos Estados Unidos, tudo organizado, tudo funciona, não é? Aí você vem para o Brasil, já é o primeiro choque cultural. Depois, você vai para um lugar com 17 anos, você não tem nenhum amigo. Você não conhece ninguém. Tua vida social era toda lá. Toda lá. Lá eu já tinha carro, com 16 anos você já tem carro. E aqui tu não pode nem dirigir. Aqui não podia nem Pô, dirigir. mas lá era bom dirigir, né? Não, Orlando ali, pô, vai. Pô. Pega o carro ali, aquela pista de 5 km de lá. E só carrão, né? É. Aí, com 17 anos, então, eu tinha um SUV na época, lá em Orlando, para voltar para o Brasil para pegar busão, porque eu não podia dirigir. Então... Mas é maior, né, o busão. Mercedes ainda, né? Ainda um pouco mais exprimido. Calor humano. Calor humano. E eu não sabia ler e escrever em português. Então, para piorar... Tu sabia falar em português porque tu já se comunicava em casa, né? Eu falava com o vocabulário de uma criança de 5 anos e um sotaque de americano. Mas em casa, você com a sua família falava inglês? Português. Com meu irmão eu falava inglês, mas com meus pais eu falava português, mas o vocabulário era muito limitado. E eu tinha sotaque, parecia gringo. Tanto que quando eu cheguei aqui, fiz um ano de escola americana, na escola, que era uma escola americana, as pessoas me chamavam de gringo. Então, eu era visto como o gringo porque eu tinha sotaque de americano. Então, aí não sabia ler e escrever português. Eu olhava para a placa na rua e não conseguia ler o que estava escrito na placa. Só para você ter ideia. Caraca, Então, não, eu com 18 anos era analfabeto. Foi um choque de cultura muito grande. Foi. Mas aí como é que você começou? Você estudou, aí você foi fazer uma faculdade? Porque como é então, aí na hora de fazer faculdade, nos Estados Unidos eu queria fazer, sei lá, direito, economia, administração,
Mas aí eu descobri que você tinha que saber ler e escrever para fazer isso, né? Porque é um detalhe. Era o básico. Né? Aí eu fui ver qual faculdade que eu posso fazer sendo analfabeto. Aí eu descobri que TI você podia fazer sem saber ler e escrever. Era tudo código, número. Então, aí eu fui fazer TI. Não, mas o básico você tem que ter, né? Alguma coisa. Não, TI não. Programação. Você fala tudo em... Pode ser Eu, tudo em eu inglês. compreendo, mas, né? Porque eu ouvi, eu compreendo. A prova era programação. E aí, curioso, porque eu fui fazer TI, né? Estudei na Estácio. E aí, quando eu fui fazer TI, tinha a aula de inglês. E eu Que não, é inglês técnico. que é inglês técnico. E eu não conseguia tirar 10 na prova. Falava muito mais inglês que a professora, mas não conseguia tirar 10 na prova. Por quê? Porque a prova era tradução. Eu não tinha o português necessário para escrever o resultado que precisava. É o porto-inglês, né? É um negócio meio. Então aí estava escrito em inglês, eu sabia tudo que estava escrito, agora traduz. Eu não sei traduzir, eu não sei como que é isso em português. Ah, você tinha que responder em português. Em português, a resposta era em português. Nossa. Então eu não conseguia. Caraca. Aí, assim, passava na prova, mas não tirava 10. Ele chegava, achei e fazia... Pô, não tem prova oral, não? Quase isso, né? Nessa época não tinha chat GPT também. Não. Não tinha nem Google Translator. Não, também não tinha. Também não tinha. Caraca, olha só. Olha o perrengue que ele já passou. Não, já falou outra coisa. Eu, quando morava nos Estados Unidos, tinha internet banda larga. Cheguei no Brasil, ainda era de escada. Tive que voltar para discada. Imagina a gente voltando para... Então, para mim, assim, era uma queda... Não. Era um retrocesso total. Não, chegou a chorar, se duvidar. Não, pelo amor de Deus, vou voltar. E você pagava por pulso. Não era. Então, você tinha que usar Esperar madrugada. meia-noite. Meia-noite. sem Pra pulso apertar único. no IBEST. Era IBEST, era... Napster. Aí Pô. ficava fazendo aquele Aí barulheira. Ainda tinha... Eu acessava muito o Super IG. Superig também. Meu primeiro e-mail no Brasil era Superig. Meu era da Ball. Não, tinha IBEST, eu acho. Não, mas IBEST foi depois era o discador. Era Né? de... Meu primeiro foi da Ball, meu primeiro Ball, e-mail. tinha Ball. Nunca mais acessei, nem sei se existe ainda Ball. Tem gente que ainda Eu usa. não sei. Eu Tinha conheço. a AOL também, que era América Online. Online, né? Online. Caraca. Estão Pô, puxando do fundo do nostálgico, bolão. Vou falar que a gente é velho Daqui aqui. a pouco é... pouco falar... Aí depois dali você começou a fazer faculdade, e depois provavelmente você começou o primeiro estágio e tal, e foi dentro da própria da Estácio. Estácio. Então, aí algumas coisas curiosas. Primeiro, meu avô era o fundador da Estácio, então... Por isso que tu passou no Por isso inglês. que eu passei no vestibular, né? Faz todo sentido. Facilita, né? Consegui bolsa para estudar lá. 100%, hein? Olha. Consegui bolsa 100%. Como é que pode? Conheci um cara lá. E aí... Network. Importante network, né? Se você for da família. Não, então eu comecei com 18 anos a trabalhar na Estácio. E aí trabalhei na área, inicialmente na área de TI. Né? Eu brinco que era garoto de programa. Eu comecei programação. Fiquei 2 anos na área de desenvolvimento de software, até que, quando eu fiz 21, o meu avô me convidou para fazer parte do projeto de ensino à distância. E aí eu migrei da área de programação para a área de EAD. E a gente começou do zero o EAD da Estácio. Então, O EAD da Estácio foi o primeiro em relação a EAD no Brasil? foi assim, foi bem pioneiro. Foi um dos pioneiros, na verdade. Acho que foi um dos. O modelo que a gente montou na época era o modelo web, porque tinha antes modelo via DVD, modelo via satélite. Sim. A gente foi pioneiro no modelo web. Então, a Estácio com a FGV foram os primeiros a começar isso. Eu lembro, porque como eu estudei na Estácio também, eu tive aula dessa plataforma, né, que vocês usavam. Então, isso foi em 2006 que a gente começou a EAD, lá atrás. Então, a gente Na começou verdade, do zero. eu tive matéria online, que eu acho que usava a mesma plataforma, não era? Eu era ocupado. Aquilo tudo ruim era você. Exatamente. Então, Bom saber, uma bom época saber. que ninguém falava disso. Mas era era gravado, né? Porque o EAD, o professor... Não, Não, na já verdade era era web, meio que. Não, web. Na verdade era como fosse slides. Você ficava lendo ali, era como fosse slide, entendeu? Era Não tinha HTML. o vídeo do professor falando Na época era nada. com Flash. A gente fazia As- as animações em animações, Flash. Exatamente. Nossa, Então- que era pesadíssimo. O Flash já era pesado. Então, HTML e Flash é bem básico, assim, para hoje em dia, né? Hoje em dia já pode usar vídeo. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu fui visitar a nossa faculdade no Amapá e o melhor link da cidade era da faculdade, com 512K. Nossa. Então, é o melhor link da cidade, isso 2007.
Aí chegou um momento que a gente falou, não, aí a gente teve que ir para satélite. Para alguns lugares a gente teve que implementar satélite, aí depois a gente só foi conseguir rodar vídeo quando implementamos satélite. Na época, via web era impossível. Porque se tinha um, tinha que ter em todos, né? Porque era unificado, né? Só que não tinha banda então, suficiente. O se tivesse streaming... que colocar o vídeo, você tinha que, tinha que ter em todos os Estácios. Né? Não, e não só isso, mas assim, YouTube não existia ainda. Sabe? Eu Não bem no existia. começo. Então, a tecnologia de streaming, que é captar banda e começar a rodar o vídeo enquanto estava fazendo download, não tinha ainda. Eu lembro que, na verdade, eu lembro que eu tive uma matéria, se não me engano, foi de empreendedorismo na Estácio, que o professor ficava, acho que no campus do Terra Encantada, e a gente ficava vendo ele virtualmente. Não sei, era o projetor botava ele lá na sala de aula e ficava falando, e era um quadro até diferenciado. Sim. Depois foi evoluindo, isso já era um pouquinho mais para frente. Não, isso foi em 2008, 2009. Mas o Foi que por é o aí. professor ao vivo? Ficasse como fosse o professor ao vivo. Na verdade, era vídeo aula ao vivo, ele ficava num estúdio aqui na Só Terra que Encantada. isso era feito via satélite já. Isso já não era internet O ainda. problema é tipo a quantidade de aluno ali assistindo. A gente tinha números absurdos, grande, né? Para fazer a chamada devia ser complicado. Não tinha. Na verdade, tinha um professor, você ficava um transmitia professor dentro da vários, sala. Se transmitia para vários campos. Então você tinha um professor na Barra, transmitia para o Brasil inteiro. Hoje em dia, né? O padrão de hoje. A gente fazia isso em 2000, via vídeo, 2008, 2009 já fazia isso. Então, mas ficava, acho que como fosse um monitor dentro da sala de aula que o cara ficava orientando os alunos a fazer. Porque senão gerava dúvida, alguém levantava a mão ali. Mas não tinha interação. Não tinha. Então, quem tirava a dúvida era o monitor. Via chat, que ia para uma central que respondia, o professor ao vivo não tinha... Né? E tudo isso que a gente viu na pandemia, a gente, 15 anos antes, já estava fazendo. Então... Mas também teve uma plataforma aí que mudou um pouquinho tua vida, né? Chamada Moodle. Isso aí. Aí deixa eu só avançar então um pouquinho na história. Então, eu fiquei na Estácio de 2000... Uma plataforma autoexplicativa, né? Não, mas tem... Mas aí, eu fiquei na Estácio 2004, 2009. Saí da Estácio 2009 para fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E aí, eu me mudei para a Inglaterra, saí da Estácio. E no ano que eu estava fazendo meu mestrado, o meu avô decidiu vender a Estácio. Então, meu objetivo, que era voltar para a empresa da família e crescer... Não tinha como voltar. Não tinha mais como voltar. Não tinha mais empresa. Não, pensou até dar aula, né? Porque estava fazendo mestrado, né? Era um caminho, mas não era o que eu gostaria, né? Não tenho muito esse lado de ser um acadêmico. Tá. Então, quando eu sabia que eu ia voltar para o Brasil, não tinha mais a Estácio, eu sabia que eu ia empreender. Então, eu falei, não, a única coisa que eu vou voltar... desempregado. Voltei desempregado. Então, e aí, quando eu morei na Inglaterra, durante meu mestrado, eu fui procurar um emprego numa empresa inglesa. E aí, essa empresa, eu fui fazer um trabalho lá uma época e acabou que, enfim, eu voltei para o Brasil, montei a minha empresa e essa empresa acabou virando sócia minha aqui no Brasil. Então, quando eu comecei a minha empresa, comecei do zero, não tinha, era eu presa, uma pasta embaixo do braço para tentar vender serviços, tá? Até só fazendo essa história certinho. Então, eu voltei para o Brasil em 2010, finalzinho de 2010, e montei minha empresa. A empresa era uma empresa que prestava serviços de ensino à distância para universidades. Então, assim que a gente começou. Não tinha nada a empresa, era eu mesmo. Basicamente fazia consultoria, fazia palestras, fazia coisas assim. Era basicamente um palestrante, facilitador, falava desse... Quase um revendedor, né? Não, assim. ainda não tinha os ingleses. Então, quando eu comecei, era basicamente eu tentando vender meu... Era um consultor. Basicamente consultor. Aí, beleza. Aí, você brincou aí do Moodle. Como que a gente começou? Saiu de uma empresa de consultor para uma empresa de ensino à distância, que hoje a empresa faz isso, né? Eu ganhei um contrato na época de consultoria com a Gama Filho. Lembra da Gama Filho? Lembro. Então, acabou fechando. A culpa não foi minha. Tá? Botaram o EAD lá, não precisa mais disso aqui não. Bota tudo é EAD. Então, já que a empresa foi embora, posso falar a verdade, né? Não da empresa, mas o que a gente acabou fazendo? Eles contrataram uma consultoria para eu analisar 10 plataformas de ensino à distância. E eu tinha que escolher uma. Eu analisei 9 e ao que eu botei melhor nota foi o Moodle.
que era 10º, mas eu nunca tinha visto Moodle na vida. Moodle é um software de código aberto, tipo WordPress para ensino à distância. Nunca tinha visto ele na vida, mas eu botei melhor nota em todas as categorias. Por quê? Porque eu sabia que eles falavam, tá bom, se ele é o melhor, quem implementa? Aí eu falei, deixa que eu implemento. Né? Meu objetivo era, com a consultoria, tentar vender meu serviço. Beleza, contrataram o meu serviço, só tinha um detalhe. Eu nunca tinha visto a plataforma na vida. Agora Era tem que código entregar. aberto, vou tentar me virar. Foi o que eu pensei, né? Foi o que eu pensei. Então, essa coisa do empreendedorismo, sabe? Eu era um consultor. Como que eu fiz uma empresa de consultoria virar uma empresa de software? Não foi... Vou, sabe, ter uma equipe enorme, vou botar 10 milhões de dólares. Não, foi se virando, vendendo contratos, tendo que entregar. Aí, beleza, a Gama Filho contratou o serviço da gente implementar o Moodle lá dentro, e aí fui para o mercado, contratei um programador e botei ele para entregar. E aí as outras universidades começaram a ver, pô, você faz Moodle? Eu falo, faço. E aí comecei a vender o mesmo serviço para outras universidades. Na verdade, é quase copiar e colar. Mas Né? Só mudava algumas o coisas. Moodle é uma empresa open source? Open source, é tipo Open source. WordPress. Tá. Aí vocês, tipo, copiaram E pegava- personalizava. Você vendia pra- o serviço pra- de personalização. Exatamente. Certo. Então é igual você falar, vou montar um site, qual código eu vou usar? código? Vou usar o WordPress, vou usar Joomla, vou usar qualquer outro desse. O Moodle é a mesma coisa. Certo. Aí beleza, aí comecei a vender para a universidade, e aí as universidades falam, poxa, você faz a plataforma, você cria conteúdo? Falei, claro, crio, não tinha nada de criação de conteúdo. Claro, criamos sim. E aí as empresas começaram a falar, tá bom, então toma essa disciplina. Aí começamos. Eu sei que do primeiro ano, eu montei empresa 1 ano sem vender nada. Vender trocando cebola ali, sabe? Não crescia, não fazia nada. Depois que eu fechei esse projeto com a Gama e implementei o Moodle lá dentro, dali para 1 ano depois, eu tinha 60 funcionários. Caraca. Então a empresa foi um boom. Cresceu bastante. Mas aqui, todos os 60 funcionários que você tinha ali, era uma empresa fechada, era tudo programador? Não, aí as duas áreas, programador e criação de marketing. conteúdo. Não, criação de conteúdo para universidade, disciplinas online. Tá. Porque assim, quem faz um curso online não percebe, mas a plataforma que a universidade oferece não é dela. Ela contrata de uma empresa como a minha. Né? Hoje a gente, graças a Deus, sabe muito bem o que está fazendo, mas a plataforma é terceirizada, ela licencia de uma É um empresa como a módulo minha. que você oferece para Exatamente. Então, parece que é da universidade, mas pertence a uma empresa. E as disciplinas que ela cria, muitas vezes também, ela usou alguma empresa para produzir aquilo. Porque Então- tem que, de qualquer forma, o Moodle ali para cada empresa vai ter a sua personalização. Então vai Tem ter que personalização. customizar totalmente para deixar ela E além disso, única, né? você tem que ter hospedagem, quem vai custar do host, cuidar da nuvem, sabe? Então, são serviços que a gente oferecia para essas universidades. Então, a gente cresceu muito rápido. E aí, logo no começo ali, a empresa inglesa que eu trabalhei alguns anos antes, ela viu montando a minha empresa e aí falou, poxa, vamos fazer isso aqui em conjunto? Aí, beleza, eles entraram como sócio, mas assim, é aquela sociedade que não tem muito dinheiro, né? Então, o business plan era simples. Quanto custa um vendedor? Vamos botar o dinheiro de um salário de um vendedor. Se der certo, ótimo. Se não der certo, a gente fecha. Esse era o business plan. O Nossa. resto se vira. Nossa senhora. Basicamente isso. Então, pegaram um dinheiro equivalente ao salário de um vendedor, botamos esse dinheiro e fomos para o mercado. Foi no momento que eu ganhei o projeto da Gama, foi no momento que a gente começou a crescer, vendemos, fomos de 0 a 60 funcionários. Então, deu super certo, por acaso. Mas não tinha, sabe, igual startup hoje, vamos botar 10 milhões, não tinha dinheiro, literalmente não tinha dinheiro. Pô, nem para o lanche, pô. Não, nem pro lanche. tinha que VR, tinha que vender o almoço gasolina, para comprar Andar de janta. ônibus mesmo. Não, mas aí, então, o que acontece? A gente começou a empresa assim. Apesar de ter um sócio inglês, nunca tinha estrutura, nunca tinha nenhum tipo de recurso. Então eles não chegaram a vamos dizer assim, aquela parte, vamos dizer assim, burocrática, O RH? que é RH, a parte administrativa. Eles nunca tinha passaram RH? isso para vocês. RH só fui ter 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, que fui montar meu RH. Não, mas
que eu não me lembro Não, na não. época que eu trabalhava lá, era meio que usava um Não, RH. Jogou um spoiler aí agora. É. Agora vai ter que o pessoal vai. Conta essa história aí, Agora, então. agora, Agora- agora Não, já- mas era vamos Mas dizer é assim, lá era na frente. era uma empresa. Não, vamos lá. A gente tinha, dentro do grupo, a gente tinha uma holding, Uma holding. tinham várias empresas. Essa empresa que estou falando de ensino à distância era uma delas. Sim. Mas, assim, como eu falei, eu tinha várias empresas. Eu tinha a empresa que você trabalhou, era uma empresa que a gente fazia software para escolas. Correto. Então, essa era uma empresa. Uhum. Outra empresa de ensino à distância, a gente tinha o Britannic, que era um curso de inglês. Eu tive até uma loja no Barra Shopping, uma época. Anico. Annie Co. Anico. Annie é o nome da minha filha. Então, eu tinha vários negócios. Eu estou falando especificamente a empresa de ensino à distância. Mas ela foi a primeira. Foi a primeira. Foi comentada. Foi como Essa eu come- cronologia que é legal. Na sabe? verdade, é o seguinte: foi a primeira e é a única de todos que ainda existe até hoje. Por isso que Não, porque todas as outras fechei, vendi, algumas deram certo, outras não deram, enfim. Teve várias histórias aí. Várias loucuras que de richar. Várias loucuras, exatamente. Tem bastante. Dá pra fazer esse conteúdo aí depois. Tem. Loucura de Richard. Ai, que loucura. Não, já pode fazer uns vários vídeos pra botar na internet. É. Aí eu lembro que você foi pra TV. Naquela época era Epic. Epic, depois virou Liu Learning, Liu agora Learning. chama-se Revo, é a mesma empresa. Então, Aí começou como Epic. sim. Eu lembro que eu trabalhava em uma outra empresa. Você trabalhava na Mi Digital. Não. Eu trabalhava numa outra empresa. Eu Ah, conheci tá. vocês, na Antes. verdade, antes de trabalhar na Bidigital, eu trabalhava numa outra empresa que eu acho que vocês prestavam serviço pra lá também. Qual era? Unicarioca. Ah, sim, verdade. Eu trabalhava na Unicarioca. Sim, e nós fornecemos. O ensino à distância da Unicarioca é feito São por vocês. por nós, exatamente. Unicarioca, Uniswan, tem várias aí. Tem IPOG, Mackenzie, tem 1 milhão de empresas aí. Eu lembro lá que você chegou lá, tava você e tava o... Celso. Não. Renato Guerra. Renato Guerra, nossa. Grande amigo. É. Falo com ele. Ele tava hoje. até cabeludo na época, eu acho. É. Que agora o cara tá careca. Tá mesmo. Tá quase Não, cara, assim. ele cabelo batia na bunda. Tinha Hoje ele mesmo. tem cabeça raspada. Careca, Sim. praticamente Mas careca. porque quer ou porque deu problema? Acho que deu cupim ali. Deu culpa. Deu umas paradinhas diferentes ali. Aí, Tem um amigo aqui do podcast que E caiu ali também. mas ele tá sobrevivendo. Aí eu lembro disso aí. ali é genético. Mas ali foi... Ali praticamente, onde assim, a Unicarioca foi quase também um dos pioneiros ali de Foi cliente, uma das né? primeiras. Depois da Gama foi a Unicarioca. é. A Unicarioca a gente trabalha com ele já há 10 anos. Mais? Então, 11 anos. Foi Por 2000, aí. 2012 ou 13 que a gente começou. Então já tem bastante tempo. Caraca, né? São bons clientes. A empresa já tá longa, já tá o quê? Vai ter 14... vai 11 bater anos. 11, Esse ano a gente fez 11 anos. 11 anos. Abriu. Então aí nessa história, então a gente cresceu, né? Eu tô falando especificamente da Liu, que hoje é desculpa, Revo, né? Que, como falo, mudou de nome por vários motivos, mas falando especificamente dela, porque todas as outras, ou eu quebrei, Não, mas, ou não deu mas também, certo, ou também não... é bom para saber. Por exemplo, o que aconteceu com a empresa que eu trabalhei, que era a Mi Digital, que você tira ali como experiência ali para você pensar assim, pô... O que não fazer. O que não fazer. O que não fazer. Não contratar esse cara. Não, Isso é brincadeira. importante. O pessoal tem que saber como é que era Não, porque assim... a vida do Diego. Então, A ideia era muito boa. A ideia era muito boa da Então, aplicação. pegando a Mi Digital, foi uma das empresas. O que acontece? Na época que eu trabalhei na Estácio, eu trabalhei desenvolvendo o RP da Estácio. Então, quando a minha família, em 2010, comprou o Britannic, que é uma rede de curso de inglês, quando a gente comprou, a gente foi lá para o mercado, não tinha bons RPs para implantar. RP é sistema de gestão, tá? Para quem não conhece. Então, a gente falou, vamos desenvolver o nosso. E aí, já tinha essa experiência, falei, vamos. Aí, trouxe várias pessoas, montei um time de pessoas que vieram da Estácio, tá? Começamos a montar o nosso RP. Aí, você falou assim, o resultado é que a gente jogou muito dinheiro fora e não deu certo. Literalmente queimei capital ali e encerrei a empresa. Eu brinco, o MBA mais caro que eu já paguei na vida. Então, né?
Mas Tem- serve de experiência mesmo. Eu lembro que, se eu não me engano, você acabou a Mid-Digital, acho que alguns até foram absorvidos pela Britânia. Sim, Na época, Carlos na época foi. Então, o que fizemos de errado ali? Eu acho que é uma boa aprendizado e para quem está querendo empreender é uma, Isso é uma boa. Uma dica aí Boa de uma boa o que sacada. não fazer. Né? A gente focou muito no produto e pouco no cliente. Então, a gente ficou 2, 3 anos desenvolvendo um software com uma equipe de 10, 12 pessoas, desenvolvendo. E a gente pouco olhava para o mercado e ia para o mercado para implantar. Então, aí, antigamente, né, a literatura não era tão vasta como é hoje, mas, por exemplo, conceito de MVP, que é Minimum Valuable Product, né? Então, o produto mínimo viável. O que a gente tinha que ter feito? Cara, vamos fazer um módulo, desenvolver testar. esse módulo, joga para o mercado, tenta vender, tenta implantar, tenta fazer isso. E aí você vai ouvindo o cliente e vai adaptando. Quando o software todo estava pronto, falou, beleza, estamos prontos. Ninguém queria comprar o produto final. Primeiro, ninguém nos Porque não conhecia, era- né? Ninguém queria comprar, custo de venda era muito grande, custo de implantação e tal. Talvez, vamos só imaginar que de fato era um negócio inviável. A gente teria descoberto isso talvez no primeiro ano e não no 5º, 6º ano de empresa. Pô, mas aí eu não teria trabalhado lá. Tá vendo como seria muito bom? Não, brincadeira. Talvez não, Não, só que tivesse você nesse entrou em podcast. 2013. 2013. Você já entrou ainda mais no começo, né? A gente acabou encerrando em 16, oficialmente só fechou a porteira final em 18. Então, foi um pouco depois que você Eu saiu. ainda depois que eu saí. Depois que fez a besteira lá. Aí, Não, na verdade, por isso que a gente ia fechar a empresa, né? É que, O na cara foi verdade, a embora. gente, meio que em 2016, a gente já estava percebendo que as coisas não estavam andando como deveria andar. Porque a coisa, a gente tinha feito jogou na software- cara agora. Vai começar. Não, mas, você é, quer mas, ver é, briga mas é aqui? verdade. O quê? Na cara, né? Mas é pura verdade. É o que ele falou. A gente, na época, se eu não me engano, a gente estava até com 2 ou 3 clientes, se não me engano. É. Acho que eram 3. Então a gente não conseguia implantar, a gente viu que aí coisas que, assim, hoje a literatura é muito extensa e óbvia sobre isso. O custo de aquisição de cliente é muito alto. Então muitas pessoas falam o seguinte, cara, eu tive uma ótima ideia, vamos fazer isso. Eu falei, tá bom, esquece produção, esquece tudo. Quanto custa você atrair o cliente? E aí vou te dar um exemplo. A gente tinha um modelo, que era o modelo SaaS, a gente queria vender para pequenas escolas, com ticket médio de 400 a 800 reais. Tá bom. Só que para vender, eu tinha que mandar um vendedor lá. Um vendedor ganhava de 6 a 8 mil reais. Quantas escolas ele podia visitar, quantas visitas ele precisava fazer, tal. Quando você ia ver, cara, depois de, sei lá, 8 meses, 10 meses do cliente pagando, que você pagaria o custo da venda. Então, o modelo era inviável. Até que, hoje em dia, novamente, tem o modelo da receita previsível, né? Que fala muito sobre você nutrir os seus clientes com conteúdo de redes sociais, você criar material para se tornar conhecido. Na época, a gente não conhecia isso. A gente visitava porta em porta os clientes para tentar Batia vender. mesmo. Eu lembro disso. Então, na época, era um modelo onde o custo de aquisição de cliente não justificava o ticket médio do produto. Então, essa é outra coisa. Se a gente também tivesse, na época, feito MVP, cria um único módulo. Imagina o seguinte, eu vou fazer o melhor módulo financeiro, que imita boleto, só isso. Tá? Só emite boleto para a escola. Você vai, nenhuma escola quer vender, você descobre, esse aqui é um problema que eu não consigo resolver. Se eu não consigo resolver, eu não vou conseguir vender. Então, o empreendedorismo parte do pressuposto que alguém tem um problema e outra pessoa consegue resolver aquele problema mais eficiente do que o cliente. Senão, ele faria sozinho. Sim. Então, a gente ficou muito tempo olhando para o produto e pouco tempo olhando para A deficiência. Sabe, Mas- o que a deficiência. O que Mas será precisava que também não foi- realmente, né? E o mercado e várias coisas. Então, Mas foram será que vários também erros. não foi porque o único cliente, na verdade, que a gente tinha era a própria Britânia? Vamos dizer Então, assim. só que esse é o motivo da gente ficar olhando para dentro. Como tinha o Britânia, a gente... A gente não, vê beleza. como quase um caso de uso ali, o Britânia. Exatamente. Só que isso aí entrou muito a mentalidade de desenvolvimento de produto.
É porque, E na não- verdade, acaba personalizando muito mais pro Britânia e acaba amarrando aquela situação. Independentemente da personalização. É muito assim. Eu tenho uma visão de produto ou uma visão de cliente. A gente tinha uma visão de produto. A gente queria criar o melhor produto. E estava um pouco preocupado com os clientes. Vou te dar um exemplo que é até o mais fácil ilustrar. Teve uma vez, eu estava dando uma palestra para alunos de MBA na FGV. Aí um aluno lá foi falar comigo. Poxa, eu tinha uma ideia que excelente, que isso aqui alguns anos atrás, tá? Eu queria fazer um curso para pré-vestibular com método sei lá o quê, e vender isso online. Só que a gente tem uma técnica de conteúdo, de gravação, que é da NASA, uma coisa... E ele foi explicando como ele era muito melhor do que os outros em termos de criar o produto dele. Aí eu cheguei e parei para ele e falei, tá bom, seguinte, você já fez isso? Não, preciso criar toda a formação para poder vender. Eu falei, cara, faz o seguinte, começa a produzir e dá de graça na internet, de graça. Eu falei, não, como assim de graça? Dá de graça. Porque é o seguinte, vê se você atrai gente com seu modelo e se eles querem ver isso. E aí, se você conseguir atrair de graça, talvez você consiga vender. Mas se nem de graça você consegue, é um problema que você não está resolvendo. Então, você está tendo uma ideia enorme de produto. Você está gastando o seu tempo pensando no produto. E pouco preocupado em que seu cliente quer ter na demanda. Então, fazendo uma analogia que a gente cometeu... Essa época eu já pude falar isso para ele porque eu cometi esse erro, não é? E que é isso, é focar muito mais no seu cliente do que no produto. O exemplo que eu fiz na Revo, na empresa de ensino à distância, lá atrás, que eu falo para o cliente, você faz isso? Faço, claro que eu faço. Depois que eu corri atrás para descobrir como que eu ia fazer. Isso sim, eu estava orientado ao cliente. Que foi o caso também até do Moodle, que você falou. Foi do Moodle, que foi do Moodle, de criar conteúdo. Tanto que a única empresa dessas aí que eu criei que deu certo, que está até hoje, foi essa, que foi exatamente isso. Como que eu atendo o cliente, depois eu vou ver a produção. Mas o foco tem que estar em resolver a dor do cliente e não desenvolver o produto. Ah, entendi. Não. Isso aí agora deu uma aula, né? Mas assim, por exemplo, vamos supor que o cliente vai, eu gostei, eu quero que você desenvolva isso aqui. Quando ele fala desenvolva isso aqui, ali ainda não tem negociação nenhuma de valor, nem nada, né? Porque, assim, na hora de você falar, eu faço, eu sei. Sim. De repente o cara fala, tá, é por isso, portanto. Você faz, você ainda não tem noção do negócio. Então você não vai de cara falar que aceito. Não sei se você entendeu Entendi. a lógica, né? Tipo... Entendi. Na verdade, depende qual o seu objetivo. Tá? Vou dar um exemplo. Imagina que você é uma empresa de consultoria e você vende projetos, onde nenhum projeto é replicável. Tudo é um único projeto. Você não consegue ganhar escala com aquilo. Você tem um conhecimento e você está vendendo um conhecimento. Então, você tem que saber quanto custa a minha hora, quanto custa a estrutura da empresa. Você tem que ter um básico de valor na sua cabeça. Exatamente. Aí você vai vender a sua hora. Aí esse é um modelo. Outra coisa é, eu vou criar o exemplo lá do Moodle. Eu vou vender até abaixo do meu custo, porque o que eu desenvolver aqui, eu consigo reaproveitar para vender isso e virar um produto lá na frente. Aí sim você pode pensar, esse cliente pode me dar um prejuízo, porque eu reaproveito isso para conseguir a escala é um caso de lá sucesso, na frente. Porque eu posso vender isso como produto. Ele consegue replicar aquela situação. Caso como sucesso vai depender do resultado. Sim, né? É uma estratégia de entrada de mercado. Show. Então, se você for desenvolver um produto é algo que você consegue vender o mesmo produto sem ter que customizar toda vez. Né? E você revende isso e ganha escala nesse produto. Aí tudo bem. O começo você vai se ferrar um pouco, porque você precisa aprender. Legal. Só que você vai ganhar escala com aquele produto no longo prazo. Show. Agora, para quem vende consultoria, você não ganha escala. Então, você pode até falar, eu vou ter prejuízo no primeiro para eu ganhar conhecimento. Mas para justificar algum prejuízo, você tem que ter algum ganho ali em troca. Talvez um network, né? Ou até mesmo você ter um portfólio.
Pô, já fiz Exatamente. consultoria para essa empresa, depois é mais Perfeito, fácil você ganhar. é outra estratégia. Eu estou precisando de uma logo de uma grande empresa. Vou baixar meu preço para entrar na empresa tal e a partir daí eu consigo ter uma logo que isso vai justificar eu ganhar mais lá na Legal. frente. Ah, entendi. Aí são estratégias. Assim, do tempo que eu trabalhei lá até agora, assim, vamos dizer assim, até os dias de hoje... Ainda não recebi meu 13º. Tô brincando. Olha só, o RH... Pagamos certinho. Só para saber se eu conheço. Pagamos certinho a rescisão? Tudo certo. Eu vi que o teu comportamento, vamos dizer assim, mudou bastante, vamos Sim. dizer assim. Porque você era uma pessoa, quando a gente trabalhava lá, era um pouco retraída. Até brincava até com alguns funcionários ou outro e tal, mas hoje parece que você é uma outra pessoa. Uma outra pessoa não, vou dizer que muito outra pessoa não, mas você continua sendo aquela pessoa brincalhona com as pessoas que são mais próximas, mas também agora com outras pessoas. O que fez essa mudança aí de... A sua saída. Não duvido. Tava entalado, eu tava precisando jogar essa. Pá. Ai, meu Deus do céu. Agora entendi Essa porque. foi melhor Agora que entendi a do porque o nome da Bruce. empresa Aí. é Revo. Te ganhou essa aí. Não. Te ganhou. Não, brincadeira. Essa eu tava esperando pra poder Foi soltar. muito boa essa aí. Né? Não, vamos lá. Então, deixa eu continuar a história e você vai entender. O que acontece? Olhando para Revo, tá? Mudou de nome várias vezes. Vou falar como Revo porque é a mesma empresa que mudou o nome. A Foi Revo, uma revolução, né? que é Revo de revolução, de revolução Nossa, da aprendizagem. Imaginei que fosse. Então, a gente em 2012, montei a empresa em 12, fomos de 0 a 60 funcionários em 2013 e 2014 a empresa virou um caos. Um caos. Eu tava lá. Você estava lá. Então foi Virou um isso. caos. Culpa minha. Não, ele estava numa outra Na empresa. outra, né? Na outra. Não, mas dava um... Respingou, né? Respingava assim das outras. Então, a empresa virou um caos. Por quê? Primeiro, a gente vendia e não entregava. Né? Algumas loucuras aí que a gente fazia, mas a gente não entregava. Essas promessas. As promessas. Só que por que não entregava? E aí é outro ponto que eu aprendi. A necessidade de ter pessoas boas, tá? Quando eu falo pessoas boas, é pessoas com experiência, qualificada. O maior erro de quase todos os empreendedores, e eu cometi esse erro, é tentar contratar pessoas baratas. É pensar o seguinte, eu preciso contratar alguém. O que eu vou fazer? Vou pagar o mínimo possível para atrair alguém. Vou contratar alguém por R$1.500, R$2.000. E aí você sai botando um monte de gente baratinha, e aí o que acontece? Você contrata pessoas desqualificadas. Porque uma pessoa com qualificação não aceita aquele salário. É tão simples quanto isso. E aí o que acontece? A pessoa vai chegar ao desafio, a pessoa não sabe entregar e, obviamente, o empreendedor acha que ele vai formar a pessoa, mas o empreendedor não entende o custo que é primeiro, de treinamento, de retrabalho, de gestão, de gerar um caos na empresa. Então, essa pessoa que não tem qualificação, ela gera problemas. E são o que eu chamo de custo oculto. Esse custo oculto sai muito mais caro do que se você, em vez de pegar o cara de 2.000, traz o cara de 5. Esse cara não é 1,5 vezes melhor, ele é 20 vezes melhor. Então, não tem problema você ter uma pessoa de 2.000, de 3.000, não tem problema isso. Só que acontece, você traz essa pessoa mais barata quando você tem um time sênior para supervisionar, para capacitar, tudo mais. Então, o meu erro foi montei a empresa, ganhei esses contratos, enchi a empresa de pessoas de baixa qualidade, de capacitação. Qualidade não, Até mas capacitação mesmo. Novas no mercado. Pessoas recém-formadas, estagiários. Por quê? Porque eu falava, vou pagar o mínimo possível. Né? Não falo isso com orgulho, mas é o que eu pensava na época. E aí, o que aconteceu? Um caos. Muitos problemas na empresa. Aí, somado a isso, em 2016, os meus pais saíram do Brasil. Então, novamente, crise no Brasil, Dilma reeleita, essas coisas todas. Então, em 2015, 2016, meus pais saíram do Brasil, meu irmão saiu do Brasil, foram morar nos Estados Unidos. E a família tinha outros negócios, um deles o curso de inglês, que caiu no meu colo. Então, em 2016, eu tinha a startup, que é a Midisto, onde você trabalhava, tinha a Revo, eu tinha uma loja no Barra Shopping e eu tinha um curso de inglês. E eu à frente de todos esses negócios. Então, minha esposa, a gente acabou de ter uma filha.
Então, minha vida era um caos. E aí, fiquei 2 anos à frente do curso de inglês. E, assim, era um curso grande, conhecido. São 11 escolas. Mas, assim, não estava dando certo. Depois de 2 anos, em 2018, para chegar na sua pergunta, eu vi que eu não conseguia dar conta de tudo isso. Eu precisava focar. Falei, eu não vou conseguir fazer isso tudo dar certo. E aí eu decidi fechar todos os negócios e ficar só com a Revo, que era o de ensino à distância, que era o que eu fiz lá atrás na Estácio. Meu mestrado era sobre ensino à distância. E eu olhava para frente, então eu falei, o futuro vai ser digital. Não é? E, então, vou focar nisso. Aí o curso de inglês eu vendi para a cultura inglesa. A startup eu fechei, não deu certo, a gente fechou. A loja eu passei o ponto, 3 meses antes da pandemia, passei o ponto. Sorte, hein? Não, Você foi sorte. E o curso de inglês eu eu vendi 1 ano antes da pandemia, era 100% presencial. Também não teria aguentado a pandemia. Então, consegui me livrar de todos os negócios. E aí, em 2019, 1º de janeiro de 2019, tudo estava limpo, fechei tudo e comecei o ano de 2019 100% focado na Revo. A Revo, Já na era época... Revo? Não, chamava Liu Learning. Liu Learning. Só para não ficar mudando de nome, você Sim. falar como Revo, porque é mais fácil Perfeito. entender. Em 2019, a Revo tinha 18 colaboradores. Lembra em 2013 que a gente tinha 60? 0 a 60, entramos em caos. 5 anos depois eu estava com 18. Cara. Então, essa jornada, múltiplas empresas, não, foi um caos. Foram 5 anos infernais, sem dormir, muito estresse, sabe, muitos problemas. Aí, quando eu fui voltar para a Revo, né, em 2018, estava vendendo os negócios, falei, cara, por que os negócios aqui não estão dando certo? Sabe, eu comecei minha carreira na época da Estácio, comecei com uma carreira de ascensão astronômica, assim, foi muito crescimento de liderar um dos maiores projetos de EAD no Brasil, com 20, 21 anos. Falei, por que a coisa não está dando certo? Aí eu fui rodar uma pesquisa interna na empresa, porque eu ia voltar para a Revo, e eu queria lançar um novo produto, uma nova tecnologia, alguma coisa para fazer a empresa crescer. E aí eu perguntei para as pessoas, o que vocês acham que falta aqui na empresa? E aí os funcionários falaram para mim, a empresa é legal, produto bom, bacana, inovador, tal, o problema é o dono. Aí veio aquele tapa na cara, Tava né? assustando o pessoal. Mas você que passou, alguém fez. Não, era uma né? pesquisa anônima, usando uma metodologia Achei de que já mercado. tinha falado, se fosse o Diego, falava na cara. Né? Depois dessa que eu dei nele. Agora ele vai só confirmar. Agora sim! isso Agora faz todo sentido. E aí, qual era o problema? Era o meu estilo de liderança. Eu era uma pessoa muito mais focada em resultado e não nas pessoas. Então, eu queria saber, cara, não importa se você está doente, você tem que entregar. Não importa se, cara, eu quero saber resultado, tal. Muito objetivo, modelo até um pouco mais americano, que a base onde eu vim, né? E para mim era muito objetivo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, um tapa na cara, né? O limitador da empresa é o próprio dono da empresa. Então, foi o momento que eu decidi mudar meu estilo de gestão. Ir para uma gestão muito mais humanizada, focar muito mais nas pessoas. Para isso, eu fiz vários cursos, participei de grupos de networking, participei de organizações de empreendedorismo, fiz várias coisas para mudar o meu modelo até mental. E aí, outra coisa curiosa que começou na época, eu comecei a escrever para o LinkedIn, né? A post mesmo. Entrei no LinkedIn, e aí, o que eu escrevi no LinkedIn, eu via... Postava sobre a Revo, sobre a empresa. Sobre gestão, sobre liderança, sobre assuntos, sobre a Revo também, vários assuntos. E aí o que eu escrevia lá, eu estava vendo, é isso que eu acredito, mas não é isso que eu faço. Aí comecei a ter pressão interna da empresa, falando, poxa, você fala tanto em valorizar as pessoas, mas você não paga uma pós-graduação aí fala assim, aqui. olha lá o Richard Influencer. Então, o fato de escrever para as redes sociais e criar conteúdo no LinkedIn me fez obrigar, foi mais uma coisa, né? Não foi só, mas mudar meu estilo de gestão. E a gente foi para um modelo muito mais humanizado. Mas isso chegou a ser como fosse uma briga interna dentro de você, assim, cara? Porque eu lembro que você era uma pessoa de um comportamento X e depois veio para um comportamento Y, entendeu?
Não, assim, não foi uma briga eterna. Foi assim, cara, preciso mudar, sabe? Tô 5, 6 anos a empresa não dando certo nesse modelo. Foi muito mais assim, agora eu vou comprar essa luta, sabe? Então não chegou a ser uma briga interna. Foi, para mim, é aquela coisa, a motivação que eu precisava para poder falar, Se você fala que eu não consigo, agora é que eu vou conseguir, sabe? Eu sou desse tipo, bem competitivo. Então, para mim, foi muito mais um impulsionador para conseguir fazer a mudança do que uma briga interna. Entendi. Aí tu chegou, começou a colocar um monte de cerveja pra todo mundo. Não, isso a gente já fazia, cerveja já fazia. Cerveja sim. Cacildes, botava enchia aquilo dali de cerveja. Só que esse é o ponto. Antigamente, a cultura, vamos dizer, era a cerveja, videogame e bermuda. Só que isso não é cultura. Isso aí são benefícios, ou perks, como os americanos chamam. Não é nada demais. Cultura, de fato, se resume a comportamentos. O que acontece dentro da empresa? Né? A gente teve que mudar o modelo de liderança, o modelo de gestão, para cuidar mais das pessoas. Então, a gente começou a investir em treinamento. Hoje tem bolsa de pós-graduação para as pessoas. Pagamos curso de inglês. Tem várias coisas que a gente faz dentro da empresa. Vou voltar para Revo, cara. Gympass, né? Gympass. Tem mesmo? Tem Gympass. Eu vou voltar para Revo, cara. Tem. Já tem Gympass lá, tá precisando mesmo. Tem Gympass. Tem. Hoje em dia a gente trabalha em casa, tem Vale Home Office, tem mil coisas lá. Mas se quiser trabalhar lá, pode trabalhar a qualquer hora. Eu trabalho de casa, como é que é esse negócio? Aí só assim, a gente foi de 18 pessoas em 2019, hoje a gente está com 220 pessoas. Caraca! 100% orgânico, não tem investimento, não tem investidor, tem absolutamente nada, sabe? Aí a gente fala empresa bootstrap, porque de fato nunca teve grandes investimentos. Então, e 220 pessoas em casa, todos em casa. E isso que você conseguiu fazer também graças ao seu foco. Sim. Na verdade, porque antes você dividia teu foco nas outras empresas e a princípio, vamos dizer assim, a menina dos seus olhos, né, que é a Revo, você deixava de lado. Sim, né, muitas das vezes. Exatamente. E agora, na pandemia, tu acha que teve um boom para você nessa parte do EAD? Sim, sem dúvida, né? Assim, não posso dizer que foi somente... Assim, a gente já começou a crescer em 2019. Então, 19 que eu voltei, antes da pandemia, a gente foi de 18 para 40 pessoas, 35, a gente entrou na pandemia com umas 35 pessoas. Mas assim, veio a pandemia, explodiu a empresa, né? Explodiu Os primeiros meses a gente quase quebrou, para falar a verdade. Sério? Porque, coisa assim, entrou pandemia, março de 2020, eu olhei para a pandemia e falei, isso dura 2 semanas. Se demorar um mês, a gente quebra, né? Isso que a gente pensou. 2 semaninhas só. Coisa de chinês, isso aí. Isso aí. Resolve logo. Aí chegou abril, maio, todo mundo parou de pagar. Os meus clientes pararam de pagar, todo mundo parou de pagar, a gente parou de pagar aluguel, mas a folha não tem jeito. Aí eu me lembro que chegou 5 de maio, falei, ferrou, né? Para não falar palavrão aqui. Falei, ferrou, não tem como pagar a folha. Eita. Aí a gente estava tendo muita demanda, esse cliente estava até comprando, mas pagamento em 60 dias, em 90 dias, tudo. Para frente, tudo drenou o caixa da empresa. Então, foi um momento até que a gente teve que fazer algumas negociações com pessoas, a gente teve que adiar pagamento de benefício, salário a gente pagou, mas adiou pagamento de benefício, o governo, graças a Deus, ajudou muito, né? Tem que reconhecer. Então você usou meio que o subsídio do... Subsídio não, né? Não, a ajuda do governo. Não, a gente não fez a coisa do layoff, pagar 30% do salário, porque eu estava com demanda de trabalho, não podia. Mas a gente não pagou FGTS, que o governo permitiu, INSS, todos os impostos a gente jogou para frente. Então teve várias pedaladas oficiais, né? que foram programas, foram programas oficiais do governo que a gente conseguiu usar para conseguir ter um alívio de caixa. E aí eu me lembro que, além disso, o governo facilitou muito crédito. Aí, logo depois da folha ali de maio, a gente conseguiu uma linha de crédito que permitiu. E aí eu sei que em junho a gente começou a bater recorde de vendas e faturamento. E aí a empresa... Aí voltou ao normal. Aí a gente foi das 30 pessoas para 200 e poucas pessoas. E pós-pandemia também, porque, tipo, a questão da pandemia de ter o EAD... Ajudou a evoluir mais ainda. Aí a pessoa começou a testar, né, em campo, tipo, funciona, né?
Ensino à distância funciona. Não só isso, Aí, acho que ajudou a testar muita coisa, até o home office. home office. Home office. A gente foi para home office. A gente da empresa era proibido o home office. Então. Aí a gente foi pro home office e hoje ninguém, eu inclusive, ninguém quer voltar. Então, E o que você faz com o escritório nesse momento? Tá? eu tenho no Rio 650 metros de escritório e tá lá, vai quem quer, quando quer. Já bota a sala pra gente fazer um podcast lá no Digo. Eu vou. É uma boa ideia, né? Ó. Lançar O sala de empreendedorismo é podcast. assim, cara. Na hora. A gente manda aqui, pá, já fecha o Papum. contrato e acabou, pô. Lançar sala de podcast lá é uma boa. Tem várias salas de reunião legal, dá pra fazer. A gente reformou o escritório todo, mas tá lá. Durante a pandemia. Aí a gente tá até pensando o que vai fazer. A gente não vai devolver, até porque eu tenho um aluguel bem bacana, então se eu fosse devolver, eu ia pagar muito mais caro em algo menor. Então, a gente tá lá com o escritório. Vai quem quer, quando Mas quer. pode, então, mas é Pode, assim. pode. Qualquer um, hoje eu quero trabalhar no escritório. Pode. Ele pode ir. Pode ir. A gente também tem estúdio, né, que a gente faz gravação. Tem estúdio no Rio, tem em São Paulo, tem escritório físico em São Paulo. São Paulo tem um coworking. Aí vai quem quer nos dias que querem. É tranquilo. É. Cara, uma coisa que eu fico encucado, assim, né? É que você tem, acho que uma parceria com... Esqueci o nome dele agora, cara. Quem? Com o Nilson. Nilson, Isso, sim. que é seu é meu sócio, sócio, e tal. E vocês meio que fundaram a Anti-Escola. É. Aí eu fico assim, Anti-Escola... O que, que é que é? O anti-escola? que é anti-escola? Pra mim, anti-escola é aquele cara que é contra a escola, sabe? O perfeito. nome é meio que Rebelde. rebelde. Então, primeira coisa, o que é a anti-escola? A anti-escola é a primeira escola para empreendedores. Então, pré-requisito para ir para a anti-escola é ser um empreendedor. Nenhuma escola foi pensado para o empreendedor. Toda escola é pensado para o funcionário. Então, o modelo de educação, né, educação formal, nasceu na Inglaterra com a Revolução Industrial, com o objetivo de formar pessoas para irem para a fábrica. Então, por isso que a gente tem um modelo padronizado, um modelo que ensina disciplina, que ensina, né, para desenvolver habilidade para você trabalhar, principalmente, né, foi criado para fábricas. Na Revolução, depois da sociedade do conhecimento, foi muito para a área de serviços. Mas nenhuma escola foi pensada para o empreendedor. Você pode falar, o MBA e tal. Primeira coisa que a gente, na escola, a gente não dá diploma, não tem certificado. Porque o diploma serve muito para você ter carreira. Então, o funcionário quer ter um diploma para mostrar para aquele... O empreendedor Não quer precisa, saber, não não precisa. precisa. Então, isso é a primeira quebra de paradigma. Segunda coisa é, a gente não ensina a teoria, a gente ensina a prática. Como que a gente ensina a prática? A gente não tem professores. Os próprios anti-alunos são os professores. Então, quem dá aula na anti-escola são os próprios empreendedores. Então, se você é um empreendedor digital e conhece muito bem YouTube, você que vai dar aula no YouTube. E você conhece bem, sei lá, tráfego, você vai dar de tráfego. Se eu conheço, sei lá o quê, de gestão, vou falar de gestão. Então, a gente bota o aluno para dar aula. Como todos são empreendedores, todos têm experiência em alguma área. A gente também tem muita mentoria coletiva. Então, a gente tem 150 anti-alunos lá dentro do ecossistema. Eles dão mentoria um para os outros. Legal. Isso é legal. Então, mentoria que você não paga nada. Tipo, é um brainstorming ali absurdo. Tipo, Só que, assim, imagina um exemplo que eu falei. Você tem um canal no YouTube, seu negócio é YouTube. E eu estou pensando em lançar um canal. Pô, você fala, você pode me dar uma mentoria sobre YouTube? Tá bom. Aí, só que eu sou expert em finanças. aí você troca, Aí você troca fala, de figurinha. Eu te dou uma mentoria de finanças. Então, você tem o ecossistema, 150 empreendedores, cada um sabe alguma coisa e esse ecossistema se autoajuda e regula. Então, esse é outro modelo que, na escola, o professor que sabe e o aluno que não sabe. Então, a gente não parte do pressuposto que existe alguém, uma única pessoa com conhecimento. A gente parte do pressuposto que todo mundo tem conhecimento e todo mundo pode ensinar. Então, é um modelo que não é contra a escola, é um modelo contrário da escola. Por isso, anti-escola de ser contrário, o oposto e não o contra. Obviamente, o nome... O nome já é meio polêmico, agressivo. gera um pouco essa agressividade, esse tom. E é exatamente o que a gente quer. Por quê? Todo empreendedor que eu conheço, todos vão falar o seguinte, cara, a escola ou a universidade, eu não me identifico lá.
Eu não aprendi pela escola. Pode ter feito. Pode ter todo feito. mundo que pode ter feito. A maioria fez. A maioria, Estatisticamente, pessoas mais bem-sucedidas, estatisticamente, têm faculdade. Mas falam sempre que Eu eu não aprendi aprendi na raça. nada. Eu aprendi Na raça, fazendo. Então, aí é engraçado, né? Por exemplo, quando eu falei o nome pela primeira vez para minha esposa, ela odiou o nome. Nossa, que ridículo esse nome, tal. Aí eu falei, acertei. Porque não é o meu persona. Né? Quando eu falo para qualquer empreendedor, ele fala, porra, que maneiro esse nome, cara, tudo a ver. Mas Então, também você meio que explica também o conceito. O O conceito, claro. Aí o cara vai pensar assim, pô, agora entendi, faz todo para sentido. empreendedor, você não precisa nem explicar. O nome já fala. Mas como é que funciona isso aí? Tipo, Perfeito. a pessoa entra lá, como é que é? Tem algumas coisas. A gente tem um programa de imersões. Então, a gente tem imersões de 3 dias para o empreendedor, que a gente vai ensinar gestão, cultura, liderança, growth, a execução, como operacionalizar o negócio. Então, planejamento. Então, uma imersão de 3 dias que, cara, vale muito mais do que o MBA. Se tudo que a faculdade ensina... Nem tudo, porque o que a faculdade não ensina, você aprende em 3 dias. Então, como se fosse um MBA em 3 dias, voltado para o dono da empresa. Então, não é voltado para o executivo. Tá, Tanto que a gente não dá diploma. Só uma perguntinha. Isso também serve para pessoas que querem empreender e pode participar ou ele tem que ser um empreendedor? Qualquer pessoa pode participar, a gente não limita. Assim, quando a gente vai criar exercícios, porque tudo nosso é prático, a gente vai falar, então vamos lá, como que você enxerga a cultura da sua empresa, os seus funcionários, quais são os benefícios Ele vai que usar você... como exemplo a empresa dele ali para exatamente. no A exercício. pessoa precisa ter uma empresa. O público-alvo são pessoas com empresas. Você vai, nesses 3 dias, colocar o seu negócio no papel e você vai olhar o seu negócio. A gente tem uma metodologia nossa que vai trazer uma visão totalmente diferente para o seu negócio. Tá? Então, tô precisando disso aí. Foi. Ô, Bruce, você tá anotando aí, né? Então, você pega esses anos... Quando é o próximo curso? Quando tem. Vai ser em julho, lá em BH. Então, vai ter imersão. Quando vai ser o próximo no Rio? Então, como eu falei, a minha história foi muito uma montanha-russa, sabe? De negócios, da empresa familiar, empresa de capital aberto, sabe? A gente já estava lá na bolsa, tocando sino na bolsa para ter negócio pequeno, enfim, várias coisas diferentes. E, bem ou mal, tem uma bagagem bem grande, tudo isso que eu já montei. E aí, além disso, o Nilson, meu sócio, tem outros sócios. E aí a gente traz isso dentro de um modelo que é muito prático. E aí você pode falar, tem outras imersões, outras empresas que fazem... Cara, nenhuma delas é focado no empreendedor. Então, esse é o diferencial que a gente tem. E a gente sabe, assim, o empreendedor, ele é um cara muito sozinho. Porque no final do dia, ele não tem ninguém para compartilhar. Então, ele pode estar quebrando o negócio, pode estar indo muito bem e não tem com quem falar. Porque os amigos não são empreendedores, então ele tem essa dificuldade. Então, todo o modelo da Anti-Escola tem as imersões que são voltadas para esse público. Agora, tem outro que é o nosso programa, que é equivalente ao Mastermind, que são os nossos grupos, né? E aí é um grupo que você paga e participa o ano inteiro, e aí a gente tem vários eventos em vários lugares no Brasil. Então, mês passado a gente estava em Bento Gonçalves, 3 dias em Bento Gonçalves fazendo várias coisas, já teve em várias outras cidades, aí o modelo do Mastermind. Então, a gente tem imersões, tem Mastermind, aí tem outros produtos assim na escola. Pô, maneiríssimo, não, isso é maneiríssimo. Já pensou, já chegou uma hora de uma mentoria dessa, você falou assim, pô, que negócio legal, e o cara tá meio que para baixo ali, vamos dizer assim, meio que na base da farinha, se você querer, sei lá, ser sócio dele, meio que ser um investidor, Tem um programa também, né? Shark Tank. Não, assim, eu tenho uma outra startup que eu já investi, mas honestamente não Chega, né? Muita coisa. Não é nem chega, assim, eu acho o seguinte, você tem que saber o que você é bom, sabe? Meu mercado não é finanças, meu mercado não é financeiro, né? Então, brincar de startup de investidor, na prática, muito mais provável que eu vou gastar dinheiro do que qualquer coisa. E eu não vou dedicar meu tempo para ajudar a startup. Não tenho tempo. Então, você quer... E também você também não tem uma equipe que possa te ajudar a ajudar uma startup, por exemplo. E vai tirar meu tempo da Revo, então, ou da Anti-Escola.
Então, é coisa. A pessoa fala, você faz mentoria? Não, não faço. Não faço mentoria, não tenho tempo. Então, o tempo que eu não estou trabalhando, eu estou gastando com minha família. Então, eu vi que você também está jogando tênis. Sim, também. Jogo tênis, atividade física, isso tudo é importante. É importante mesmo. Não, ele começou recentemente, que ele falou. Tem um A ano. gente tá Tem um ano precisando. Mas, assim, então, eu tenho muito claro assim, onde que eu vou gastar meu tempo. É o que vai trazer boas energias para mim. Seja no lado profissional, no lado pessoal, no lado físico, espiritual, mental. E meu tempo tem 24 horas. Então, se eu não focar e não for fazer alguma coisa que é produtivo, que está dentro dos meus objetivos, é coisa. Se você é um empreendedor e quer ter... Cara, tem a escola, tem a imersão. Vai lá e faz. E eu vou, naturalmente, favorecer quem as pessoas que estão lá estão pagando para esse serviço. Então, vou estar focado ali. Mas, hoje em dia, eu não tenho tempo. Adoraria. Até abrir a escola para isso, para poder ajudar as pessoas. Porque todo Mas não dia... focar num negócio específico de outra pessoa. E todo dia eu recebo pedido de mentoria, né? Eu já ia fazer o pedido aqui, mas tudo bem. Vou deixar para a próxima, para não dar problema. Mas aí, acho que tua vida está muito estabilizada aqui no Brasil, né? Mas tu pensaria em voltar para os Estados Unidos? Eu brinco com meu irmão mora lá, né? Eu falei, eu só vou para ir com 2 motivos. Ou aposentado ou quebrado. Um dos dois. Como eu não cheguei em nenhum dos dois lados, né? Mas hoje em dia não. Não acho que com 220 pessoas na Riva eu consiga tocar o negócio. Pode tocar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo? Até pode. Mas, cara, CEO da empresa, você é o espelho, você é o exemplo. Você lá fora, tal. Você acaba se distanciando da realidade. Então, eu sou uma pessoa que visito muito cliente, estou muito hands-on, estou muito à frente. Então, não consigo tocar o negócio de lá. Mas uma aposentadoria, de repente... Não, aí é outra coisa, né? Mas vai para lá para passeio. Passeio eu vou, eu tenho casa lá, vou 2 vezes por ano, então vou bastante. Mas morar, não penso. Nem deve conhecer a Disney, né? Não, pouco, né? nem deve. Nem participa Aquelas daquelas montanhas-russas coisas. da Universal lá, não, nunca fui nenhuma. Não, curiosidade, eu trabalhei na Universal Studios. E aí? Como Na atração do Homem-Aranha. Opa! Mas eu brinco... Você era o responsável na atração. Porque eu lembro que você pega uma filinha, né? Você vai andando o corredor inteiro até chegar... Era um dos caras que... fazer a imersãozinha. Eu não era o Homem-Aranha, tá? Então, não, eu tinha 16 anos. Então, eu botava as pessoas no brinquedo, operava o brinquedo e tal. Aumentava a velocidade. Aí é engraçado que eu me lembro... Uma coisa que eu lembro lá, que o meu gestor lá me falou, quando estava em treinamento, ele falou o seguinte, não importa quantas vezes você deu bom dia naquele dia, mas para aquela pessoa é a primeira vez. Então, a importância legal, de você pensar, cara, o seu negócio pode ser escalável, pode ser o que for, mas para aquele cliente é único. Então, trazendo a mensagem. Então, quando a gente fala de serviço, de empreendedorismo, cara, não importa a sua realidade. O que está acontecendo naquele cliente, para ele, o mais importante do cliente é ele mesmo. Então, o Walt Disney, então, te disse a respeito que você fez tudo errado. Fiz tudo errado, pois é. Te deu a dica, o Walt Disney chegou lá, faz isso, aí tu fez a outra. Aí fiz errado, exatamente. Cara, também uma outra coisa interessante que eu vi, acho que dos seus stories, né? Que acho que você passou umas férias esquiando e tal. Você tava com, acho que snowmobile, né? E você acabou se perdendo, cara. Que isso aí? Como foi isso aí? História de perrengue? Perrengue chique esse. No Colorado, coisa chique. Não, aí tem 2 versões. A versão oficial e que a gente bota no stories. Né? A gente aumenta um pouquinho, né? A gente aumenta um pouquinho. Não, aí foi coisa de perrengue. Tava com a família, minhas filhas e tal. A gente alugou um snowmobile, 2 snowmobiles, e tava lá. E, de repente, começou a nevar. E nevar muito, muito, muito. A gente não conseguia ver 5 metros na frente. Deu o que eles chamam de whiteout, que tudo fica branco, você não consegue ver nada. Com a tua filha? Com a minha filha atrás, Meu Deus. Ela tinha 3 anos. Meu Deus. E a de 8 anos com a minha esposa. Nossa Senhora. Então a gente andando no snowmobile e de repente ficou tudo. E assim, bem ou mal, você tinha um rio de um lado, uma estrada de outro, uma montanha de um lado e o lugar que a gente ia. Então a gente estava indo, bem ou mal, a gente não ia se perder. Mas a trilha que a gente estava, a gente desviou um pouco da trilha.
E aí, beleza. Quando clareou o tempo, a gente viu, poxa, desviamos da trilha, a trilha certa é ali, daqui a 100 metros. Beleza, então vamos lá. Nessa que vamos lá, a gente foi, só que assim, neve tudo branco, você não sabe o que é fofo, o que não é. Entalou o snowmobile. Eita. Então, a coisa da neve, de ficar tudo, a gente tá perdido aparentemente, não foi o problema, porque isso durou pouco. O problema é que a gente ficou entalado, aí olha em volta. Sabe aquela coisa de filme? Você olha em volta, não tem nada. Não tem nada, você olha, não tem ninguém. Meu Deus. Aí você entalado ali, eu, minha filha em uma, minha mulher na outra. Sair Não, você apertava o snowmobile, rodava. Não, digo, sair dele pra ir andando. Assim. Aí o que eu fiz? Mas aí tu podia sair e afundar mais. Foi o que eu fiz. Afundei e bati na barriga, neve na barriga. Meu Deus. Aí o snowmobile caía, neve na barriga. Minha filha não consegue. E agora? Não, pior que se a tua filha... Não, ainda bem que não foi sua filha pulando, senão ia afundar. Não, aí o que acontece? Aí eu tentei, aí o snowmobile virou, minha filha, pum, Eita. sumiu. Meu Deus. Aí eu pulei lá, peguei ela, tirei. Aí depois, alguns minutos depois, veio um bom cidadão ali, a gente viu a gente, tal, ajudou. Rebocou. Não, assim, ele acabou ajudando a gente a tirar. É bem difícil, porque você tem que... Pô, aquela coisa pesa uns 300 quilos. Tem que dar uma amarrada no... Não, aí, cara, você tem que pegar, limpar. Assim, a gente teve que mergulhar, fiquei totalmente encharcado. Foi um caos, assim, mas... E um calor, né? Não, pior que fica. Pior que fica. Ficou calor? Porque você está fazendo muito esforço. Adrenalina. Então né? você tem que levantar o snowmobile, limpar a neve embaixo, você liga ele vai andar, sei lá, uns 4 metros, vai entalar de novo. Aí você faz esse processo De novo. 20 vezes até você chegar na estrada. Tive que fazer pro meu e o da minha esposa. E 40 assim, vezes, foi isso aí. e aí uns 40 minutos você fazendo, assim, numa altitude de 3.000 metros, você com roupa, com um monte... Então você fica encharcado de suor. Caraca. Onde é que é isso aí pra eu não ir? Colorado. Não, é só não fazer o que eu fiz Caraca. de se perder ali. Eu lembro que quando eu fui pra... Eu fui Foi pra Santiago, divertido. eu fui pra Santiago do Chile, né? Aí eu fui lá fui esquiar também. Eu lembro que tava um sol e o sol batia no gelo, cara, refletindo no rosto, cara. Você fica queimado. Fica queimado pra cacete. O que é isso, cara? Eu lembro que o instrutor, ele... Pô, tá na neve, o cara tava de camisa normal e esquiando lá. Isso foi divertido. Caraca. Imagina, o cara tá com o snowmobile. Cara, o problema é que tu tá com a tua filha. Isso tá aí. Aí é pior ainda. Mas se fosse só você... pelo menos tem história pra contar, né? Um perrengue bom isso aí. Isso Esse aí. foi um perrengue chique. Tá vendo? Lembrei aqui, hein? Mandou bem, mandou bem. Pra ver que eu acompanho ele. Acompanha. Daqui a pouco ele vai te pedir emprego de novo. Vai que você sabe. A gente tem que estar aí, né? Tamo aí, né? Pois é, se a gente lançar um podcast, já tem... É. Isso aí. Ó, esse aí é uma boa mesmo. Olha aí. Tá vendo, Bruce? Já anotou aí, né? Tá aí, Bruce. Podcast 2 já tá no caminho. É isso. 2. A revolta do podcast. Não, é podcast revolucionário. Já mandei até o nome aqui. Empreendedor é assim, já pega o nome aqui assim, já cria. Revocast. O nome do nosso podcast é Revocast. Já tá copiando, Droga, tá vendo? copiou a gente, Não hein? pode falar que já vai, já quer direito autoral. Negócio. Ai, cara, mas fala aí o contato aqui também. Fala pra você como é que onde o faz pessoal pro te pessoal te encontrar, encontra? como é que é. Instagram, ou LinkedIn, TikTok, qualquer coisa. Richard Shoa, @RichardoShoa. Você vai me encontrar qualquer rede Richard social. com D? Demudo. Richard. 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 Richard, como o pessoal fala. Richard. Tô acostumado. Então, Richard Shoa, qualquer rede social você vai me encontrar. Pô, maneiro. Isso é legal, isso aí. E também aqui, ó, Panorama Podcast, panorama.pdc no Instagram. Panorama.pdc, você tem que se inscrever no nosso canal, nossas redes sociais, porque a gente sempre tá trazendo conteúdo bacana pro Sempre, pessoal, né, sempre. Diego? Muito corte no TikTok. Isso tem corte aí. no TikTok, no Instagram, E shorts também do shorts YouTube. no YouTube. É isso aí. A gente tá esperando você, cara. Você tem que clicar aqui pra participar. Richard, E segue também o Richard aqui também. Muito obrigado aí pelo nosso convite. Obrigado cara. aí, Foi uma obrigado conversa aí super participar. maneira. Você quer Show falar de bola. mais alguma coisa, Richard? Cara, se deixar, a gente fala aqui por horas, né? Não, a gente não pode. tem... A gente faz um outro novo, né? Parte 2. Parte 2. Aí esse aqui já vai ser lá no. Lá no- A gente vai fazer um lá, no Revocast. A gente faz um no Revocast. Aí a gente conta os podres.
Teve perrengues também na obra, não teve? Ah, tem um monte de... Eita. Que tem de história aí, nem... Tem do Felipe Neto também, mas não fala. Tem do Felipe Neto também. Pode Pode falar, falar, claro, você não tem Não, problema. porque, pessoal, Curiosidade, né? Curiosidade. conta aí Tá. qual é a tua relação com o Felipe Neto aí. Nenhuma. Só pra deixar Nenhuma. claro. Essa é só Não. completamente profissional. Não, curiosidade, né? A gente, uma época, montou um escritório gigantesco, assim, todo high-tech e tal. Foi a época que a gente saiu de 0 a 60 funcionários. Falei, cara, a empresa vai explodir. Não achava que ia implodir. Pensei que ia explodir. E aí montei um super escritório que ia dar inveja no Google. Mas aí não deu certo a empresa, várias coisas de vende a empresa, fecha a outra, tal, e eu tive que sair de lá. E aí quem alugou o nosso escritório foi o Felipe Neto. Então, se você entrar no Google e botar escritório de Felipe Neto, você vai ver um escritório lindo, fomos nós que montamos o escritório. E Play hoje 9, ele... Play 9. Play 9, né? Play 9. Eu não conheço ele pessoalmente, só ele é inquilino nosso. Então, a única relação com ele é essa, ele é inquilino nosso. Tá valendo. Tava, tava. A gente não tem nenhuma relação, Não tem nem nada a favor nem contra. Por enquanto. Né? por enquanto. Quem sabe? O futuro. A gente não sabe. Só isso. Então, Richard, muito obrigado mais uma Show, vez por obrigado aceitar aí, nosso obrigado convite. pelo E- convite. Daqui a pouco vai sair novos cortes do Richard, né? Vai botar aqui no YouTube, também no Instagram. Cortes polêmicos, porque a gente sempre gosta de coisa Sempre, polêmica. sempre. Então, valeu, pessoal. Obrigado aí por estar assistindo a gente. Obrigado, e pessoal. até a próxima, galera. Até a próxima aí. Valeu. Valeu.